situações. Ele fala assim, vem as minhas criancinhas, mas não as crianças pequenas em geral. Pode vir todos, mas o remédio é a caridade e o amor. Não está falando tudo aqui, né? Para se curar de todos. Né? Sensibilizador será tudo que seja na terra. Não quer dizer. Esqueci. Eu estou assim ultimamente. Mas é isso mesmo. O amor é exato, né? Então esqueço o amor para tudo. Esse criancinha, assim, que ele diz aqui, né? Assim, na verdade, a gente está incluído nessa criancinha que não sabe de nada, né? Porque quando a gente começa, assim, com o nosso estudo no Evangelho, começa, assim, a conhecer, se interessar em saber o que Jesus quis passar para nós, qual a lição, né? Então, a gente começa a perceber, assim, de como que a gente não sabe, como que a gente ainda está, assim, bem para trás, né? E se a gente for olhar, a gente é bem criancinha mesmo aos olhos, né, de Deus, né? Assim, são bem criancinha ainda. Tá falando, não coloca o dedo na tomada que vai levar choque, que vai sofrer. Não, e a gente é aquela criança teimosa que tá lá enfiando o dedo, tá levando choque, tá tremendo, mas não quer aprender. Então, a gente age assim, com criancinhas mesmo, né? Mas aqui também fala assim, criancinha no sentido assim, no sentido da palavra, se realmente a gente fosse esse criancinha, porque se a gente olhar uma criança pequena, ela não tem essa maldade no coração que a gente tem, ela é um ser puro ainda, né? Então, que na verdade, assim, o ideal a gente teria que ser essa criancinha, não essa criança assim, que não sabe de nada e que é teimosa e cheia de orgulho, cheia de querer ser, cheia de querer saber, né? E na verdade, nós não sabemos de nada ainda, a gente está assim, apenas engatinhando, assim, né, vamos dizer, né? Porque conforme a gente vai estudando, a gente vê que tem uma série de coisas, como que a gente não sabe. E isso daí vai desvendando assim pra gente. É uma coisa que sempre estava ali, sempre existiu, e a gente não conseguia enxergar, que a gente não conseguia ver. E sofria assim quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, estava sofrendo por uma coisa assim tão simples, né? E Deus está ensinando para a gente, está mostrando dia a dia, no nosso dia a dia, assim, com as pessoas que estão do nosso lado, né? Ensinando, mostrando para a gente assim que a mudança está em nós, que nós que devemos mudar assim, a maneira de ver as coisas. Nós só conseguimos enxergar aqui o lado material, né? E agimos assim, dessa maneira. Mas não, essa felicidade, essa paz está do outro lado, né? Do lado espiritual. Então, se a gente voltar os nossos sentidos assim, para esse lado espiritual e ver, como a música diz, que a gente precisa aprender mais de Deus, né? A gente precisa sair dessas coisas, porque Deus é que cuida da gente, realmente isso é verdade, né? E assim, isso tudo está resumido numa coisa que a gente tem uma dificuldade assim, de entender, que é a caridade, né? A caridade a gente fica assim, mas né, o que é ser caridoso, né? O que é ser caridade? A gente, no começo, quando fala em caridade, a gente só acha que caridade é pegar objetos, materiais, dinheiro, comida e dar para os pobres, né? No começo a gente acha que a caridade é isso, né? Mas, na verdade, o grande significado mesmo é a benevolência, né? A indulgência e o perdão. Aí fala assim, que se a gente tiver essas três coisas assim, a gente está praticando a caridade, né? Benevolência, indulgência e o perdão. Principalmente o perdão. Se a gente seguir esse caminho, a gente vai ser guiado pelo caminho que conduz a Deus. Mas, assim como a gente é criancinha ainda, está engatinhando, então é meio que complicado ainda. Mas a gente chega lá. Interessante, né, você falando sobre Deus que cuida da gente, né? Não cuida, né? Eu estava lendo aqui, na hora que ele fala, meu Pai, que seja feita a vossa vontade, não a minha.
E quantas vezes eu pedia uma coisa, porque eu quero isso, e ia lá e tomava na cara, porque não era aquilo, assim. Mas a gente acha que tem que ser sempre do nosso jeito que a gente vai achar que o que eu estou pensando é o melhor para a gente. Então a gente, isso que você falou é bem verdade mesmo. Quanto que a gente precisa mais mesmo aprender de Deus, aprender a ser humilde, aprender a você olhar em volta de tudo que você tem, as pessoas, o seu trabalho, sua esposa, seu marido, sua mãe, seus pais, e tentar começar por aí, sabe? Acho que é por aí que a gente começa a tentar ser humilde, a ser criancinha, né? A ser mais puro, a saber ouvir, a saber escutar, a saber falar. Então, é verdade isso que você estava falando, deixa eu ver. Tanto que Deus criou a gente que eu acredito assim, né? Que dá essa oportunidade da gente estar aqui, vai se estudando junto, assim, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. E é uma maneira, assim, que ele achou, falou assim, não, eles vão aprender, assim, dessa maneira um com o outro. A gente aprende, assim, um com o outro, né? Então, é aqui hoje uma prova que como que Deus está cuidando, né, de cada um aqui. Engraçado, quando eu cheguei aqui hoje, entrei por aquela porta e eu senti assim, nossa, vem cá. Sabe, que a gente precisa mesmo desse ar, desse alimento, dessa injeção de ânimo, de esquecer. Porque quando eu sempre falo, quando a gente entra aqui, parece que a gente está no mundo espiritual, né? A gente não está na Terra, a gente está aqui na Terra, mas a gente é tão bem acolhido aqui, eu sinto isso, a gente tem tantas coisas boas aqui, tantas energias boas. Então eu entrei aqui, nossa, calma, tranquilo, agora você está num plano espiritual, sabe assim? E isso é que eu tento buscar no meu dia a dia, é assim, sair daqui, levar essa paz, né? Levar esse, eu falo presente, porque na verdade essa é uma oportunidade muito grande de estar todos nós reunidos aqui. Eu acho que eu acredito muito que é uma oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando de poder, como você disse, estudar. É bem interessante, você pensa uma coisa, ela pensa uma coisa, eu penso uma coisa, e é assim que a gente vai aprendendo. E realmente é isso, é o que eu tento fazer, tentar levar daqui e levar para o meu dia a dia, assim. É difícil. Isso mesmo, criança, quando tem muitas crianças junto, né, ela vai querer aprender o que, quer dizer, ela repete o que o outro está fazendo. Então nós estamos fazendo alguma coisa, certo? Nós estamos, né, e um ou outro, a atitude de um, a ideia da outro, do outro, né? A gente chega, vai desenvolver isso aí, né? E é exatamente isso que fala de criança, né? Porque realmente criança, o espírito da criança é a mesma coisa, né? E a gente também. Eu, praticamente, eu sou uma criança, né? Eu estou aprendendo tudo, né? Não sei de nada, né? Estou começando a engatinhar aqui, certo? Então, para mim é muito bom isso, né? Assim como ontem eu fui na igreja, né? E aprendi que, né, você fala assim que Cristo, né, é uma religião, que na realidade não é religião. Cristo é a vida, ele é a vida, não é a luz, aquela que te ilumina, né? Então não adianta falar que Cristo é uma religião. Pode ser que existe evangelho, né, várias religiões que usam o nome de Cristo, que na realidade não é isso, né? E quando Cristo veio dar vida a cada um de vocês, né? Então, é isso que ontem aquilo veio assim, sabe? Né? Assim como hoje é uma hora, veio essa lição me fez esclarecer mais isso, né? Entendeu? Ele falou uma coisa muito interessante. Ele chegou num ponto muito assim, importante para a gente compreender um pouquinho essa lição, né? Ele falou sobre Cristo deveria trazer a vida, né, a todos nós. E se a gente vai refletir sobre isso, com certeza a gente vai encontrar muitas coisas importantes na lição dele de hoje. Então a gente fala assim, a
A lição seria assim, bem-aventurados os puros de coração. E a lição, ela seria essa, deixar vir as criancinhas. Criancinhas, nesse caso aqui, como a gente está se referindo, segundo os fatos do Espírito que nós encontramos, né? E fala assim, não continha apenas o chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para os esclarecer as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão, dos fracos, dos escravizados e os viciosos. Então, quer dizer, de alguma forma, seria criancinhas, no caso aqui, seria assim, a todas as pessoas a que a elas recebem, um estado de simplicidade do espírito, né, que nós trazemos. Então, vamos entender assim, quando ele falou assim, que Jesus é a luz, é a vida, né, que traz a vida a todos nós, é realmente exatamente aonde a gente quer chegar. Então, um fato interessante ontem que aconteceu, foi assim, estava trabalhando, né, aí o pai falou assim pra mim, sabe, eu não fico gastando dinheiro à toa, né, porque comparado quando eu era antes, quando eu era mais jovem, eu acho que eu não dava tanto valor ao dinheiro como eu dou hoje. Então, trabalhar hoje, realmente eu valorizo muito o dinheiro. Eu dou valor muito grande. Então, é importante que a gente trabalhe sábado, se tiver domingo para trabalhar também, a gente trabalha, porque nesse dia a hora extra, a gente ganha mais, é adicional, sabe? Você não dá valor ao dinheiro, não. E eu fiz uma pergunta simples, assim, né? Mas parei, vou refletir um pouquinho sobre isso. E eu falei assim, olha, deixa eu trabalhar aqui, eu vou pensar sobre isso daí. E foi exatamente uma coisa assim que me esclareceu, foi isso. Ele falou, você não dá valor ao dinheiro? Eu falei, olha, eu acho que, pelo que eu percebi, eu sempre dei muito valor ao dinheiro. Tanto que eu dei tanto valor a ele, que ele se tornou tão importante para mim, que de alguma forma, quanto mais importante ele era para mim, mais escravo eu era dele. Então, quer dizer, pelo dinheiro eu fazia tudo. E esse dinheiro se tornou quem? Meu Deus, vamos dizer assim. Porque eu cultuava o dinheiro, então o dinheiro é do meu Deus. Então isso começa a gerar dentro de nós o quê? Algum sofrimento também, de alguma forma. E aí, de alguma forma, a gente tenta suprir uma necessidade interna, mas buscando alguma coisa externa. E a gente vê que realmente não satisfaz, né? A gente continua trazendo aquela mesma angústia, aquele mesmo vazio. Então, de alguma forma, de quantos nós, como fala no Evangelho, nós ainda estamos presos aos vícios, às extravagâncias, de quantas coisas nós ainda somos escravos. Se nós somos escravos, com certeza não estamos vivendo a nossa liberdade. E é o que ele diz, Jesus veio trazer a vida. Significa que enquanto nós estivermos presos aos vícios, a gente não consegue viver a nossa vida. Né? Ou seja, imagina, por exemplo, uma pessoa que hoje ainda esteja presa aos vícios do alcoolismo, por exemplo. Uma pessoa subjugada a isso, totalmente dominada a esse vício. Ela não consegue experimentar de outra coisa senão ser o próprio sofrimento. Os próprios martírios que ela vem sofrendo pela bebida, do álcool, de alguma forma. Então, isso também não é viver a vida. Então, quando ele fala que Jesus veio trazer a vida, é exatamente isso. Para que a gente possa estar se libertando. Então, quando falamos sobre as criancinhas, estamos falando referente à simplicidade, um estado de simplicidade da alma que nós trazemos. Né? Então, se Jesus Cristo é a vida, de que forma a gente poderia, então, estar se libertando disso? Porque para ele é como se diz assim, é como se esses fossem os preferidos. Né? Mas será que para a gente encontrar a Jesus, para a gente buscar a Deus, a gente precisa então sofrer? Somente nesse estado então? Porque às vezes não é essa ideia que muitas vezes as pessoas têm. Como a gente sempre fala, é por amor ou pela dor. Mas é exatamente isso, porque quem é que está sofrendo aqui, por exemplo, pelo vício do álcool? Não é somente o alcoólatra? Quem pode sofrer pelo ciúme não é somente quem é ciumento, né? Quem, de alguma forma, é muito preso ao dinheiro,
certeza, sofre pelo dia. Então, somente as pessoas vão sofrer por aquilo que elas são portadoras. Então, se de alguma forma eu não tenho cegueira, com certeza eu não vou sofrer pela cegueira. A gente só sofre por aquilo que a gente tem. Então, de alguma forma, quando a gente busca, insiste realmente mesmo em satisfação dos nossos desejos, das nossas necessidades, de alguma forma, assim, vivendo o nosso dia a dia, buscando coisas mais, dando muito mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, muitas vezes a gente acaba se perdendo, porque o Espírito não vem buscar essas coisas, ele vem de alguma forma a se libertar de tudo isso. E quanto mais presos nós nos tornamos às coisas externas, às coisas materiais, mais nós sofremos de alguma forma. Porque o amor ele não consegue, o dinheiro não consegue comprar o amor, ele não consegue trazer esperança ao nosso coração, ele não consegue de alguma forma preencher o vazio que a gente sente. Ele pode trazer alguma satisfação de desejos por alguns instantes, mas não é exatamente isso que o Espírito precisa, que ele está buscando. Então, é a partir daquele momento que a gente se frustra às vezes com os nossos vícios, porque um espírito que, por exemplo, está vicioso, por exemplo, ele está em expiação também. Ele está sofrendo exatamente por aquilo que ele traz dentro dele. Um espírito orgulhoso, ele sofre exatamente aquilo que ele tem de orgulho. Ele não pode sofrer por outra coisa que ele não tem, né? Então, por exemplo, vamos supor um exemplo, se eu não sou um alcoólatra, eu não posso sofrer pela bebida. Pouco me importa se existe ou não existe, porque eu não sou dependente. Mas a partir do momento que nós dependemos disso, nós passamos a sofrer. E é nesse estado de sofrimento que a gente traz da alma é que a gente vai conseguir reparar. É que naquele momento chega um determinado ponto que você mesmo, por conta própria, desiste. Quantas pessoas às vezes, vamos supor, se frustraram em relação ao dinheiro, a um relacionamento, a um amor impossível, a um emprego impossível, né? E naquele momento onde você se sente de alguma forma humilhado, fustigado, cai de joelhos, então agora eu aceito qualquer coisa. E é onde a humildade começa a manifestar, a simplicidade começa a ter espaço na vida dessas pessoas. E é aquele momento, então, onde ela, de alguma forma, ela consegue perceber onde ela se encontra. Então, assim, há muitos exemplos assim, de pessoas que, até mesmo viveram no Brasil com um padrão de vida até um pouco mais elevado, e que às vezes quando chega aqui no Japão e às vezes recebe um uniforme da fábrica, um sapato, aquela coisa, a pessoa se sente rebaixada por isso. Muitas pessoas já sentiram isso. Então, quer dizer, de alguma forma as pessoas sofrem o choque, mas isso daí é mais para uma condição dela mesmo. Então, naquele momento, é que às vezes a gente, como se diz assim, é onde o orgulho, de alguma forma, começa a ser fustigado. E é onde, então, com o tempo, a gente vai se tornando uma pessoa um pouco mais, de alguma forma, mais passiva, mais compreensiva. No momento espírita mesmo fala sobre o exemplo do mandarim, uma pessoa que foi nomeada como mandarim na China. E aí um amigo dele pegou e falou assim para ele, recomendou a ele um alfaiate, um costureiro, porque agora ele era uma pessoa que fazia parte do governo, tinha um cargo, então foi aconselhado a ele assim, um alfaiate. Então ele procura essa pessoa e a primeira pergunta que esse alfaiate fez foi há quanto tempo ele foi nomeado mandarim? E ele achou estranha aquela pergunta, né? Por que essa pergunta tem a ver? Ele só quer uma roupa, na verdade. E no entanto, assim, o alfaiate explicou, né? Que o alfaiate com um mandarim renomeado, ele com certeza andaria com o nariz inclinado, nariz levantado, né? Então, quer dizer, a vaidade mais ressaltada. Então, de alguma forma, ele teria que fazer a parte de trás mais curta, né? Então, com o tempo, ele sentindo a responsabilidade, ele faria um outro, como é que chama a roupa? A roupa, né, do mandarim teria que ser feita de partes iguais, é onde ele começa a perceber aquilo que ele realmente para ele. Então, já não é mais a verdade, né? Então, já sente o peso dessas responsabilidades. E com o tempo, ele vai ter que fazer novamente porque a parte da frente fica mais longa, onde ele começa a se curvar. Então a gente percebe assim, que vivendo a nossa vida, vivendo as nossas condições, vivendo as nossas inferioridades, é onde de alguma forma a gente vai, pouco a pouco, por escolha própria, renunciando a nós mesmos.
porque o Espiritismo existe uma coisa tão importante que é no sentido assim de nunca querer converter ninguém. Porque a gente vê que no Espiritismo não se tem como converter as pessoas, porque para que ela possa compreender o Evangelho, para que ela possa aceitar, isso não é uma questão de batismo, não é uma questão de conversão, é simplesmente uma questão de maturidade psicológica de cada um. E nem todo mundo está a ponto de perdoar como todos perdoam, como qualquer outro perdoa. Cada um perdoa quando acha na condição de perdoar. Cada um ama quando está na condição de amar. Cada um vive quando tem a condição de viver. Então, algumas pessoas estão vendo o mesmo espaço físico, vivendo o mesmo momento, mas em estados de consciência totalmente diferentes uns dos outros. Tem pessoas que estão dentro de uma firma trabalhando felizes, outras não. O espaço é o mesmo, a condição é o mesmo, o salário é o mesmo. Então, o que difere para cada um é somente o estado de consciência, né, o estado psicológico. Então, não dá para converter uma pessoa a conhecer uma verdade que ela ainda não está preparada. Portanto, Jesus, como se diz aqui, naquela época, ele dá o alimento que era propício àquelas crenças, àquelas pessoas ainda muito presas às suas inferioridades, às suas incompreensões, né? Como nós hoje nós estamos tendo um alimento que nós podemos digerir de alguma forma. Não adianta a gente querer ter o conhecimento lá na frente se a gente não estamos preparados ainda a esse ponto, né? De alguma forma. Então, a gente tem que, dessa forma, né, que como fala aqui Jesus Cristo, como dizia que os preferidos eram aqueles estropiados, né, que aqueles já estavam no momento mais sofisticado, né, do seu orgulho, das suas vaidades. A gente pode imaginar, por exemplo, quem está falando de firma, de trabalho, então vamos falar assim, por exemplo, de repente você está encarregado de receber algumas pessoas dentro da empresa e você vai ficar encarregado de ensinar, passar o serviço a essas pessoas. Aí chega o primeiro, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa passiva, e você vai explicando para ela passo a passo, ela vai te ouvir, aquilo que ela não entende, ela te pede permissão para poder estar perguntando, né? Então você acaba explicando até de uma forma mais fácil. Aí chega uma outra pessoa ainda que ostenta sentimentos de orgulho, vaidades, o egoísmo, de alguma forma está mais exaltado. Você vai ensinar a pessoa já está rebatendo. Olha, você precisa fazer dessa forma, mas assim não é melhor. Mas lá onde eu fazia, a gente fazia assim. Pô, eu estou aqui para te passar o serviço. Se você vai fazer do seu jeito aí, eu não sei. Então não tem como você ensinar quando uma pessoa não coloca a primeira coisa, o orgulho na frente. Então você vai ensinar o perdão, você vai transmitir o perdão de Jesus a alguma pessoa, a pessoa já tem o próprio perdão dela. Porque o orgulho não permite, né? Então, de alguma forma, essa questão de simplicidade, então que Jesus se refere assim, é simples. Não estamos falando das pequenas crianças, mas todos que a elas se assemelham, né, nessa condição. Então, assim, a gente começar a refletir sobre isso, eles trazem aqui realmente sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia, tal como o pássaro que voa nos ares, e não te lembra mais da terra. Subirei sem cessar, subirei sempre, até que vossa alma possa se fartar deliciada com a verdadeira vida do ser do Senhor. E naquele momento que a gente se liberta de nós mesmos, de alguma forma, porque, comentando assim, coisa bem simples que o Diogo Grande comentou, que a gente diz nas nossas orações, a gente fala assim, que seja feita a vossa vontade. Mas, ou seja, a gente está vivendo um momento onde nós temos as nossas vontades, as nossas necessidades. Então, quando fala assim, Senhor, que seja feita a nossa vontade, mas ao mesmo tempo a gente vive fazendo somente a nossa. Não, a gente só faz aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente diz que é bom. Então, de alguma forma, não existe espaço para Deus no nosso coração. Porque a gente não está permitindo isso. Porque às vezes a vontade dele, naquele momento, a gente passa por um momento de compreensão, de esclarecimento. E talvez o que nós não queiramos seja exatamente isso.
mesmo que talvez para que a gente possa ter o entendimento e o esclarecimento, seja necessário naquele momento a gente fustigar o orgulho. Ou talvez em determinados momentos, para a gente conviver com determinadas pessoas, é difícil. Mas é exatamente nessa condição que a gente vai entender que assim está sendo feita a vontade do Pai. Porque naquele momento, que nessa convivência, nessa dificuldade, nós vamos estar fustigando o nosso orgulho. Porque se nós somos espíritos eternos, o Espírito quer de uma forma ser depurado por isso. Então é interessante que a gente possa realmente buscar mais os valores da alma. Os valores da alma é isso, buscar o entendimento, o esclarecimento, se libertando das suas inferioridades. Então, para isso, muitas vezes, da vontade de Deus, a gente vai precisar passar por um esclarecimento, talvez até de uma forma um pouco mais rígida, mais dura, fustigando o nosso corpo, porque enquanto ele estiver presente na nossa vida, a gente só faz a nossa vontade, só o que a gente quer, só o que a gente diz que é certo. E a gente vai continuar orando a ele, que seja feita a sua vontade, mas só daqui, só de boca, não de coração. Porque quando a gente busca o Evangelho, a gente busca o caminho, né? Jesus é um caminho de renúncia, mas é renúncia das nossas inferioridades, né? Algo que realmente é muito difícil a gente entender, difícil de aceitar. Então a gente precisa até reavaliar os nossos valores, a nossa condição, reaprender novamente tudo aquilo que a gente já sabe hoje, de onde provém tudo isso. São valores da alma, são valores realmente da sociedade impostos a todos nós. Porque nós só fazemos aquilo que nos foi ensinado a fazer, a pensar como foi dito. Então, tudo aquilo que é certo, muitas vezes só é certo para a sociedade, não porque nós julgamos certo. É como, por exemplo, se a gente fala, hoje eu estou usando sapato, não foi porque Deus me disse que eu tenho que usar sapato. Ninguém me disse que eu tenho que usar. É uma questão de cultura, é uma questão de ética, né? É uma questão de moral que a gente usa isso daqui. Mas se eu tiver também não usar sapato, eu não vou ser mais nem menos por isso daí. Mas de alguma forma eu não vou vir descalço para não afrontar as outras pessoas. Porque é um desrespeito com outras pessoas. Então a gente tem que ver que a moral do Cristo é isso, né? A gente pode estar onde está vivemos, mas ter a liberdade de espírito, independente de qualquer situação. Sem limites, independente disso. Então, como eu falo, não é porque você está dentro de uma cadeia que você está preso. O seu corpo pode estar, mas o teu espírito não. Então, o que a gente vai se libertar, Jesus Cristo, quando fala assim, libertar todos nós, não é tirar as dificuldades do nosso caminho, mas a gente saber conviver com elas. Né? Não é se libertar da sua família, mas é você aprender a conviver com ela, assim como é. Não é libertar do seu trabalho, mas é aprender a conviver com ele. Porque se a gente aprende, a gente aprende. Porque o Espírito se encontra ali. Porque ele já não busca, mas ele compartilha. Né? Todo aquele que compartilha e que não busca, vive um estado de liberdade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa viver, assim, refletindo sobre as nossas atitudes e de alguma forma buscando, né, essa simplicidade. Né? Eu vou passar um pouquinho que eu vou. Disse sim, você uma vontade, você falar. Acertou. Hoje acertou. Vai me dar os números da nota, tá? Então, depois do que o Aldo falou, eu estava lembrando um caso que aconteceu ano passado comigo. Conheci duas pessoas no Facebook. Uma menina, que de 18 aos 22 anos, ela sofreu com câncer, só que ela era espírita. E uma outra senhora que já estava com 63 anos, e na fase final, ela já pegou e já começou a abandonar a religião e já começou até a criticar Deus. Infelizmente, as duas faleceram. Essa menina aí, ela, acho que foi a melhor lição de vida que acho que eu tive até hoje, porque ela estava na cama, estava magra, sem cabelo,
por uma infecção, ela perdeu visão de um dos olhos, mas mesmo assim ela sorria. Ela nunca falou mal de Deus, agradecia, falava que queria viver, mas se fosse a vontade do Pai, que fosse feita. E aconteceu, né? Já essa senhora não. Quando começou a ficar crítica a situação dela, ela pecou, reclamava, falava que preço de peruca era uma fortuna no Brasil, que ela precisava de 3, eu também não entendi para que 3 perucas, né? E foi até que chegou um dia que eu vi que ela começou a ficar assim, mais ausente, né? Em mensagens, recados. Eu liguei para ela e já a voz dela já não estava boa, né? E mesmo assim ela ainda estava criticando Deus. E infelizmente uma semana depois ela faleceu, né? Aí, vendo o que o Aldo falou, uma coisa, é isso aí que eu vi. Essa menina aí, que eu falei que foi exemplo, nossa, o jeito que ela aceitava tudo, como ela não tinha orgulho, mesmo careca, mesmo assim, magro, rindo, sorrindo, uma coisa que eu achei sugoi, né? E foi associando com o que o Aldo foi falando, fui lembrando disso, né? Você vê, né? A gente pega o exemplo do Luiz, que ele acabou de falar, aí a gente se sente mais menor ainda, né? Porque quantas coisas que a gente reclama, que é coisas fúteis, não é? Quantos de nós aqui, eu mesmo, por exemplo, reclamo, porque eu não tô bem, porque a roupa não tá assim, ou algo não tá bom. E você pega o exemplo do Luiz, você vê que pessoa maravilhosa, que irmão maravilhoso que traz ensinamento para nós, para mostrar isso aí, que a gente tem que, como o Mal falou, né, se libertar. Você vê, essa é uma pessoa que já se libertou, que aceitou. Então a lição foi dela, porque nós, na época, eu aprendi bastante com o que ela sofria, mas o que ela escrevia, você olhava, nossa, você olhava e falava, como que ela consegue? Tem gente com menos dois coisa. exemplos ali, né? Dois exemplos. Humildade e vaidade. Ela conseguia, assim, pela idade dela, né? Porque uma jovem, 18 aos 22 anos, fica presa numa cama de hospital, sofrendo com câncer e metástases, né? No corpo, e se tratando e não conseguindo sarar aquilo. Mas mesmo assim ela mantinha um nível que eu fiquei espantado. Eu aprendi bastante com ela. E você vê que a idade não quer dizer que é aprendizado, né? Porque a menina mais nova é o que ela tinha mais humildade, e a mais velha é o que estava ao contrário da... Né? Entendeu? A vida é assim mesmo. E a gente vai aprendendo dia a dia, né? A gente começa com esses exemplos, a gente vai aprendendo. Porque assim a gente, eu acho que é sempre válido a gente aprender, não aqui para ficar falando, coitadinha dela, de forma nenhuma, longe disso, de qualquer, mas para a gente se olhar e fazer uma autoanálise, entendeu? De você se olhar e falar, meu Deus do céu, que paciência que o Senhor tem comigo, me perdoa pelas coisas, pelas atitudes que a gente faz. Isso que é importante, não ficar dando uma de coitadinha, pelo contrário, eu acho que é uma lição para nós, para crescer espiritualmente. Ela nunca, nos 4 anos que eu conheci ela nunca reclamou uma vez de remédio, de dor, nada. Sempre ela estava assim, alegre. Sempre ela postava coisa assim, bonita. Nunca, assim, mesmo conversa, ela nunca agradecia pelos pais, agradecia a situação, agradecia por ela estar viva ainda até aquele dia. Mas aí que está o detalhe, né? O espírito da pessoa é que ela estava já elevado. Exato. Já está num patamar mais elevado do que a outra que, né? Ao contrário do que deveria ser, né? Ela reverteu, né? Ela, em vez de se elevar, ela, né? Decaiu. As provas que a gente tem na vida para ver se tá forte mesmo, né? Isso a gente tem no dia a dia. A gente tem o estudo, a gente estuda, tem os exemplos,
Mas aí vem aquela provinha, eu sempre converso com a Teresa sobre isso. A gente sabe o que tem que ser feito, como que é, sabe tudo, mas vem aquelas provinhas e aí você vai. Cara, sexta-feira já deu uma caída feia. Eu acho que toda aquilo, às vezes, é a gente que pede. Isso que é o mais difícil. Você ter consciência de que muitas vezes você, antes de ir até ali, não, eu quero passar por isso também, eu quero me aprimorar, para mim crescer espiritualmente. E chega lá e, como você falou, dá um pânico, acabou tudo no Evangelho, os estudos de Jesus, não. O que vale é o orgulho, exaltar no filho. Pra ver como a gente está engatinhando. Mas é aquilo, né? Por aí a gente vê assim, os estados que se encontram os espíritos, né? Porque, como diz o Evangelho, Deus nos criou assim, igual, né? Todo mundo, assim, a partir do zero, todo mundo saiu igual. Só que aí depende de cada um, do esforço de cada um, né? De, assim, eu me esforcei mais, então sei mais o outro. E pelo exemplo que o Luiz deu, então tá aí, que o espírito da menina, assim, né? Ele se esforçou, foi lá, aprendeu, então tá nesse, assim, já nesse nível. Então por aí a gente vê assim, então eu posso, quanto mais eu me esforçar, eu vou chegar. Então eu acho que assim, serve desse nível, pra gente ver assim, que nível, né? Porque às vezes a gente olha a pessoa assim, tão entendida, a gente fala, a pessoa, né, foi agraciada por Deus, né? Que Deus deu esse dom para ela, porque ela sabe de tudo, porque ela entende e eu não sei de nada. Mas a gente não procura ver assim, o quanto que a pessoa já estudou, o quanto que a pessoa já se esforçou, né? O quanto que a pessoa se apenhou para estar naquele patamar. Em tudo na vida, né? A gente vê assim, esses altos e baixos, uma pessoa lá embaixo, outra pessoa para lá, e a gente então vai assim vendo aonde que a gente se classifica aí, né? Que patamar que a gente está, né? Então, eu acho que assim, serve para a gente dar uma olhada, mas a gente sempre tem que ver que é o empenho, que é o esforço, que muitas vezes a gente tem a preguiça, né? Ah, não, né? Não quero. Ah, não, lê um livro, que isso aqui é bom, mas... Ah, não, ler não quero. Né? Assistir um filminho, né? Vamos lá na sede estudar, conversar um pouco. Ah, não, prefiro ir almoçar fora com os meus amigos, né? De lá, dar risada, né? Então, é tudo assim, é todo o esforço de cada um, né? E para chegar assim, a pessoa fala assim, né? Aula do saco, né? Tem um saco, assim, mas quantas coisas, né? Assim, que já deixou de participar, festa do bolo do amigo, de dormir até mais tarde, de estar com a família, quantas coisas assim, teve que se abdicar de tudo isso, né? E uma coisa assim que a gente fica pensando 2, 3 vezes, será que vale a pena? Será que, né? A gente não se entrega assim, de coração. E, na verdade, o que a gente tem é assim, se entregar de coração, estudar, e a gente também consegue. Porque se Deus fez a gente igual, é porque sabe que todo mundo tem essa capacidade, né? Então, eu pensei comigo, então você tem que tirar minha preguiça Porque das duas pessoas que tiveram a mesma doença, mas se agiram de duas formas diferentes, é uma forma de aceitar. Um bom exemplo, sim. A gente chega, hoje eu tava com uma preguiça pra vir. Aí o que acontece? Será que eu vou, não vou, né? Aí eu nem lembrava que eu tinha deixado o meu quietar no despertador de acordar, olhando de sair às 9 horas. Né? Puxa, aí o despertador toca. Como? Eu não deixei o despertador ligado, né? Aí, olhando lá, é 9 horas, caramba, tá na hora de dar, né? Tá na hora de tirar. 9 horas. 9 horas. Essa preguiça não pegou só vocês, não. Eu tava lá na frente do esgoto. Eu falei, se assim não vai, acho que eu não vou. Mas aí, né? Eu falei, não, faz tempo que eu não vou lá. Faz uma semana, né? Na semana passada eu não vim porque eu estava fisicamente debilitado, né? Espiritualmente estava bom, mas fisicamente não estava grande coisa. Então, assim, eu não vou lá passar o vírus da gripe pessoal, né? Mas que bom, né? Mas a
depois que você chega aqui, a sua preguiça vai embora. Então, é o que eu falei. Energia. Né? É o que eu falei. Uhum. Quem entrar aqui aberto, se entregar, sentir, se você entrar, você sente, né? Não, esse aí eu não. Esse aí não. Mas eu digo assim, no sentido de energia positiva, calma aí. Não, você falou uma coisa, eu cheguei assim aqui, mas eu senti assim leve, sabe? Entendeu? Então. Aí você para pra pensar e fala, nossa, será que eu tô na Terra ou eu tô no plano espiritual? Eu me sinto assim às vezes, né? Isso, a vibração, as energias positivas, né? Os fluidos, né? Que são tão bons que você. Dá pra distinguir as coisas boas que a gente pega, puxa, vibração boa, aí fica bem. Fica. E eu acho que o mais gostoso é ver todos nós aqui unidos, conversando, aprendendo com cada um, estudando. Trazendo energia do Brasil, né? Trouxe a irmã, né? A irmã, então, espiritualmente, né? Mas assim, que bom, né? Fico feliz que tá vocês falando, que cada um teve que vencer a sua preguiça, a vontade de ficar em casa, né? Eu também tive a minha preguiça, meu relógio despertou 7 horas da manhã e eu saí, fui dormir 4 horas, agora já com 1, 2, 3, 4, 3 horas só, eu tenho que levantar. Mas você está bom, já tocou 5 horas. 4h30 foi dormir. Né, Então a preguiça não deixou levantar mais cedo, né? Mas o despertador despertou. E a Eu brisa, sou preguiçoso pra dormir cedo e acordar cedo. Eu fui a única com preguiça? Não, viu? Que bom, né? Mas é o chamado, né? Aquele chamado da consciência, que por mais que você tá ali no quentinho, a consciência já sabe, olha, levanta, deixa de preguiça, vamos dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não levanta da cama, nada acontece. Não, aí você se afunda no cobertor, eu cheguei e escondi no cobertor, tá de frio, né? Aí o relógio daqui tocou também. Não teve jeito. Você vê que Jesus, ele tá, Deus, ele tá o tempo todo alertando, né? Entendeu? Não, eu tava com gripe, né? Na semana passada. As costas, esquece, fisicamente é quase que você esquecer. Idade é assim mesmo, né? Passa a idade. Mas ter um livro, você estava falando, desculpa, né? Deixa eu Mas assim, você vê que interessante, né? Cada um aqui está falando da preguiça, que todo mundo quer, é normal. Eu também acordei, nossa, tem que acordar, não, eu quero ficar mais um pouco. Mas você vê que a gente, no fundo, a gente tem essa consciência. E que bom que todos nós temos essa consciência. Ah, eu não vou lá porque eu quero ver a Teruna. Ah, eu não vou lá porque eu quero ver o Luiz, porque eu quero ver o seu Mar. Não, eu vou lá porque eu preciso espiritualmente. Então é isso que é importante a gente buscar aqui. Essa oportunidade que a gente tem de estar aqui agora é isso. A gente pensar e falar, não, a gente vai lá para a gente, né, buscar um conhecimento. Ou mesmo a gente está aqui entre amigos, mas o quanto isso é importante. Eu fico feliz de ouvir de cada um de vocês isso, sabe? Que eu também estava com preguiça, mas a gente vem porque a gente sabe que a gente precisa. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso de vocês. Muito feliz. Seu humano. Sabe assim. Não, você tem que ser mais cara de pau, mas Tem uma música do Padre Marcelo que fala assim, não sei, Padre Marcelo não, Padre Fábio, não sei se vocês já escutaram, que fala humano demais. Que fala humano demais para entender, humano demais para entender que aqueles que Deus pega pelas mãos, que Jesus levanta pelas mãos, são aqueles que eu não quero do meu lado. Então a gente é humano demais para entender que nós somos falhos, né? E que Deus, Ele está o tempo todo tocando o relógio do seu casulo, Ele está tocando na consciência de cada um, falando, oi gente, vamos, levanta, né? Mas tá, Ele pode fazer sua casa pegar fogo, a sua cama esquentar para te tirar,
mas se você não tiver atitude de fazer aquilo, não tem como. Você levanta da cama, mas você não vem aqui, ou você não vai numa igreja, você não vai em lugar nenhum que o teu coração não estiver te permitindo, né? Estiver pedindo para você ir. Então, é a sede que todos nós temos dentro do nosso coração, que é a sede do amor de Deus. Essa carência que nós temos, que não tem, quando a gente experimenta do amor de Deus, eu entendo mais ou menos dessa forma. Quando você experimenta do amor de Deus, que você vê que já não é o dinheiro, já não é o teu emprego, já não são somente os seus amigos, que por mais que você tenha tudo isso, você sente um vazio dentro do teu coração e você não sabe o que é. E Deus, na palavra, né, fala que todos nós temos esse vazio, que muitas vezes é o espaço onde só é preenchido com o amor de Deus, que é o lado espiritual, é a espiritualidade que traz pra gente essa vibração, esse amor. O Diogo, ele entra nas nuvens, assim, né? Eu falo, nossa, como que ele se sente bem? Ele passa pra gente essa paz, essa alegria. Que gostoso, que bom. Mas não é todo mundo que passa por aquela porta e tem essa mesma vibração, que sente. Ele sente por quê? Porque ele se abre para isso. Ele sai da casa dele, ele já colocou no coração dele, que ele já experimentou desse amor. Não, eu vou lá e eu vou. Ele pode estar no dia mais ruim, ele chega aqui e encontra todo mundo de cara feia. Mas dentro do coração dele, nossa, eu vou receber a vibração. E ele recebe. Por quê? Porque ele está aberto à vibração de Deus. Então, se ele acredita que aqui tem os bons espíritos e que traz e passa essa energia, que Jesus Cristo está aqui no meio de nós, passando esse amor, essa energia, com certeza ele vai receber. Uma pausa. Sim. Para que você encontra pessoa com cara feia, que eu até agora não encontrei não, hein? Não, é né? É porque você ainda não me encontrou, mas a gente vai sair correndo. Isso eu já não, né? O meu espírito já fala assim, ó. Não vai naquele dia que a terrorista cara feia. Aí tudo sangue da semana passada, né? Tá vendo aí, viu? Mas é isso, né? Então, continuando aqui o que fala na lição, né? Tem esse pedacinho aqui, no último parágrafo, fala assim: se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão encher. Então, o que a gente precisa? Do amor. Só isso. E de Deus. Né? Você tem o amor, você tem tudo. Porque qualquer coisa que venha te acontecer, você já tem o amor dentro do teu coração. E você tem o amor de Deus. O amor de Deus é o amor incondicional, que você não impõe condições às suas provações, às suas expiações, às suas dificuldades. Não, eu amo. Estou sofrendo, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, como o exemplo que o Luiz deu dessa moça. Eu assisti uma história verídica também aqui no Japão, não sei se vocês já assistiram, Um Litro de Lágrimas, de uma menina também que ela foi, né, o corpo dela foi ela foi perdendo o movimento, foi atrofiando os seus nervos, né, tudo e tal. E ela também é um caso que eu chorei, ela fala 1 litro de lágrimas, eu com certeza chorei 10 litros de lágrimas, do começo ao fim, né? E realmente assim, contando o esforço do ser humano. Então a gente percebe que Jesus Cristo, quando ele falou que todos aqueles que vierem pós mim poderão fazer tanto quanto eu fiz ou muito mais, quando ele fala isso, ele não falou por falar. Ele não falou para falar pra gente assim, não posso tirar, vou falar para eles para poder eles fazerem alguma coisa quando eles ficarem tristes. Tipo assim, não são palavras, é a verdade. Porque quantos a gente já viu, a gente vê como exemplo no nosso dia a dia, seres humanos encarnados como nós, que estão no leito do hospital, dando provas da sua fé em Deus.
Na época de Jesus Cristo, como eu já contei a história de Jó, né, que perdeu tudo. E a gente vê agora nos hospitais, no Face, as pessoas relatando as suas dificuldades, e com um sorriso, com alegria, com amor. O que acontece com essas pessoas, gente? A gente se pergunta, o que acontece? Né? A gente olha para dentro da gente e fala assim, onde está a criancinha que Jesus fala? Que deixai vir a mim essas crianças. Né? Onde está essa criança de pureza de alma? Que aceita, que não resmunga, não murmura. Onde que está? Porque a criança, quando ela cai, a gente estende a mão, ela dá a mão e a gente levanta. Quando a gente cai, às vezes a gente consegue, a gente olha, quem que vai dar a mão para me levantar? Deixa eu ver, esse aqui eu dou a minha mão, ele pode me levantar. Dependendo da pessoa, você se esforça, não, eu sozinho me levanto, não preciso de você para me levantar. Por quê? Porque nós já fazemos a diferença. Eu aceito que a Marilda me estenda a mão para me levantar da queda que eu tive, mas talvez a Dona Vera não queira. Porque eu já começo a fazer diferenças com as pessoas. Porque o orgulho já está aqui. O orgulho está aqui. Aí até que você toma aquele tombo feio mesmo, que quem vai te socorrer não é quem você deseja. Não é a escolha do teu coração, mas é aquele que Deus colocou na tua vida, naquele momento, que é aquele que vai estender a mão para que você levante. E não tem escolhas, aí você não escolhe. Então a gente fala, Deus põe aquela pessoa e a gente fala assim, meu Deus, a última pessoa na face da terra que eu pensei que fosse capaz de estender a mão para mim, e foi essa que veio. Né? Então, Deus permite que naquela hora você seja a criança que Ele está falando, né? Pura de coração. Se deixe, permita-se ser ajudado, permita-se ser amado por Deus, porque Ele está amando o tempo todo, mas a gente não se permite, a gente não se abre ao amor, a gente não se abre. Porque a gente tem medo de se ferir. Eu tenho medo de entregar meu coração para as pessoas e de repente vai saber o que ela vai fazer com o meu coração. Tá certo, você tem que se proteger, você tem que cuidar dos seus sentimentos, porque a gente não tem que ficar largando a nossa vida nas mãos das pessoas. Mas em primeiro lugar, a gente tem o quê? Tem que se entregar a Deus, entregar o nosso coração a Deus e deixar que Ele trabalhe isso dentro de nós. Porque quando a gente vai ter com os nossos amigos, esse momento que a gente tem aqui, esse momento, está todo mundo falando das suas dificuldades, das suas preguiças, por quê? Porque vocês sentem que aqui não vai ter ninguém que vai apontar o dedo para você e vai te julgar pela preguiça que você teve. Porque se você sentisse que alguém aqui, se a Terume, se eu falar isso aqui, a Terume é capaz de me julgar na frente de todo mundo que eu estava com preguiça. Então isso é uma coisa que eu não vou falar. Se vocês sentissem talvez ameaçado por mim, vocês não falariam isso. Então, a gente, muitas vezes as pessoas mentem, elas não têm coragem de falar a verdade. E eu andei refletindo, né, uma situação que aconteceu, e assim, a pessoa falar pra mim assim, às vezes você não fala a verdade, você simula uma situação. E eu fiquei buscando isso dentro de mim. Tipo, se eu tô aqui, ó, estudando a palavra de Deus, eu só tô simulando uma verdade. Por que disso? Onde está isso dentro de mim? Por que eu não falo a verdade para essa pessoa na hora? Ela pergunta e você fala a meia verdade. Por que disso? Por quê? É o medo, gente. É a verdade fere. É o medo. Não, a verdade fere. Não, a verdade é com certeza ela fere, mas às vezes você não está preparado. Às vezes o diálogo, gente, as palavras, é um cuidado tão grande que nós devemos ter. Nossa, a importância das palavras. Para começar, antes de falar isso, eu estou pensando muitas coisas aqui na minha cabeça. Só que eu estou pensando. Está aqui no meu coração, eu estou trazendo o meu pensamento e agora eu estou proferindo as palavras para você. Só que nesse caminho que está vindo daqui para cá, eu já perdi muita coisa. E as palavras não estão conseguindo expressar o que está aqui. Então eu não consigo expressar o 100% daquilo que se passa aqui. Por quê? Porque tem uma perda nesse caminho aqui. E é um caminho muito curto. Então agora eu quero expressar para vocês alguma coisa. E o que acontece? Às vezes você tem medo
de você tem medo de ser julgado, você tem medo de que a pessoa fale. Às vezes você está num momento com uma pessoa, não quero perder esse momento agora. É tão difícil você ter aquele momento bem com uma pessoa, que às vezes você não quer comentar sobre tal assunto, porque aquilo ali vai trazer um mal-estar. E tipo, são raros esses momentos, e esse momento eu quero aproveitar ele 100% agora de ficar bem com uma pessoa, de estar bem com alguém, né? Então, no caso da mentira, então o pessoal falou para mim assim, eu falei, Senhor, eu estou estudando a Tua Palavra, eu estou estudando o Evangelho, e é onde fala que a gente tem que ser verdadeiro, a gente não pode ser falso. E por que esse medo de falar a verdade? Por que isso? Por que disso? Então, o que acontece? Porque você não tem a confiança na pessoa, você já sempre se sente julgada. Sabe quando um filho vai falar para a mãe, você fala assim, filho, por que você não falou a verdade? Porque ele já sabe que vai tomar bronca. Porque sempre a mãe vai carcar em cima dele. A gente dá em cima da criança, a gente não escuta, a gente não procura, porque tem maneiras e maneiras. E o que acontece? Perde a confiança. Então, eu não vou falar para minha mãe porque ela vai brigar comigo. Você pode brigar, você pode chamar atenção, mas aos poucos você vai afastando o seu filho de você. Aos poucos vai fazendo com que ele perca a confiança. Esse assunto já não me interessa falar com tal pessoa, mas eu consigo falar com a Marilda, sabe por quê? Quando eu falo com a Marilda não vem com pedras e ela não vai me criticar. Então eu não tenho coragem de mentir para a Marilda, sabe por quê? Porque ela me passa confiança. Entende? E eu fiquei me analisando, isso é uma desculpa de mim para mim mesma? Por que tem para pessoas? Eu tenho um chefe na fábrica. Geralmente, quando a gente faz coisa errada, a gente não quer falar pro chefe, tipo assim, vamos se virar aqui, né? Então, eu trabalhava com Keitai. E nossa, minha mão, eu tenho uma mão abençoada, que para as coisas caírem da minha mão é uma coisa. E eu trabalhava com Keitai e estava lá trabalhando, o Keitai caiu. Ai, Senhor! Mas eu já tinha uma convivência com esse líder, né? E o que acontece? Ele me passava uma confiança, no sentido de que, Takano-san, quando acontecer qualquer coisa, você me chama. Qualquer coisa você me chama. E eu falava para ele, tudo bem. Aí, errei uma vez, eu chamei ele, já preparada para uma carcada, porque a maioria dos meus chefes era tudo grosso, tudo assim, que grita, não sei o quê, e eu já tô calejada. Ele vai vir, vai gritar, vai chamar atenção na frente de todo mundo, tudo bem, mas ele falou que é para me chamar, estou aqui para obedecer. Aí eu já estou estudando aqui, estou aqui para obedecer, né? Então vamos obedecer. E ele vinha, e ele falava assim, o que aconteceu? Olha, desculpa mesmo, mas não sei o que está acontecendo, está caindo toda hora da minha mão, e, né, me desculpa, se eu tiver que pagar, eu pago, meu salário tiver que, né, é isso que seja, mas, eu assim, não, tudo bem, o que aconteceu? Foi acontecer, tá, 3 vezes, eu falei, gente, eu não vou mais chamar esse homem, porque 3 vezes ele vai me mandar embora, ele vai falar, não, você está dando prejuízo para a fábrica, mas ele me passava uma confiança tão grande, porque em nenhum momento ele me criticou, em nenhum momento ele, sabe assim, aquela pessoa que ele, eu tô entendendo, Takano-san, vamos dar um jeito, vamos colocar uma espuma aqui agora em volta de você, e que se cair não vai. Eu falei, não acredito nisso, gente, isso não está acontecendo comigo. Takano, vai colocar uma espuma aqui mesmo? E eu falei, obrigada, verdade, porque não vai estragar. Mas olha, gente, a situação. Eu não sei se vocês já passaram alguma coisa desse tipo. E ele, assim, eu saí de uma fábrica onde o meu chefe, nossa, ali, tudo que acontecia era culpa minha. Gente, ali eu expurguei. Ali o meu orgulho foi lavado, com que boa, com tudo, numa cândida, assim. Porque a menina chegava atrasada e ele vinha encarregado de mim. Gente, ela chegou atrasada e ele veio brigar comigo. Porque ele arrumava um motivo, mas tudo ele descontava em cima de mim. E quando eu saí dessa fábrica, a menina falou assim, poxa, Tirone, você saiu de lá, agora ele vem pra cima de mim. Pô, volta pra lá, porque você que tomava as nossas broncas. Eu, nossa, obrigada, né? Mas de alguma forma isso foi trabalhando o meu orgulho, né? Porque tinha muito, porque não podia ser daquele jeito. E quando eu fui pra lá, ele passou isso pra mim. Sabe quando você vai pra uma outra fábrica e você tem todos os
seus defeitos, você reconhece, você é atrapalhado e a pessoa de repente fala, nossa, aqui vai ser mais uma, então já. Não, e a pessoa te trata com respeito. Ela percebe as suas dificuldades e ela vai te ajudar naquilo que você tem, naquilo que ela vê que você tem dificuldade. Gente, eu não consigo. Eu posso quebrar, eu posso fazer o que for, eu vou fazer baito lá, eu não consigo mentir para esse homem. Eu não consigo, tipo assim, aconteceu uma coisa, não, isso aqui não precisa passar, não. Eu chamo ele e falo, olha, aconteceu isso. Aí ele dá uma risadinha e fala, vamos ver o que acontece. Não é só comigo isso. Não é só comigo, tá? Ele não faz diferença comigo. Isso é comigo e com todas as pessoas que trabalham lá. Já é dele, já é dessa pessoa. Entende? Então, eu fico pensando, por que tem pessoas que eu não consigo mentir, eu não consigo falsear uma situação, por quê? E para outras, tem uma parede que eu não consigo soltar, eu não consigo falar porque trava, porque parece que ali o tempo todo eu vou ser criticada, você não quer, tipo, se você está cansada, você sabe das suas dificuldades, você não quer, sabe assim? Então, comecei a me analisar. Então, assim, esses puros de corações que a gente vê, por quê? Por que a gente não, sabe? Eu não sei se vocês se analisam também dessa forma, em questão de mentira, de verdade, vocês conseguem ser 100% verdadeiros, né, na vida de vocês, mas eu vou confessar a vocês, de verdade, que tem situações, não é que eu quero mentir, mas você tá fraca, você não está bem, e você não é que você, mas é porque você sabe que aquilo vai te trazer uma situação que você não está preparada para aceitar naquele momento. Luiz está com carinho assim, Luiz, tem alguma coisa que está assim, já aconteceu da sua fábrica, aí, né, mas a gente tira pelas crianças, assim, né, porque você vê que eu sou uma criança, ela chega no gostoso, que já fala, né, na cara, assim, não interessa, né, mas sem aquela maldade, né, a gente já vê assim, a gente já tem aquela maldade, se um vem falar, já fala, né, tá falando isso de mim. E quando é uma criança, a gente vê que a criança está sendo sincera, você não gostou, mas é sinceridade, é a pureza, né? Então é essa coisa assim, eu acho que a gente deveria de voltar bem os olhos para ser criança e tentar ser de novo com aquela sinceridade, assim. Confiança, você confiar, você fala dos seus problemas para a pessoa e você confia, você acredita, é como uma mãe, que você confessa todos os seus pecados quando você tem a liberdade com a tua mãe, você fala, mãe, é assim, mãe, vai ser assim, e você não tem vergonha, porque você sabe que a tua mãe não vai apontar o dedo para você e ela vai tentar te ajudar na sua dificuldade, mas quando o tempo todo você só é apontado e você só recebe críticas, como que vocês confiam? Vocês têm essa confiança? A gente sempre tem que buscar essa pessoa. Alguém, às vezes não é seu pai, não é sua mãe, mas é um amigo ou é uma amiga. Às vezes você fala assim, não, eu tenho uma liberdade de conversar com aquela amiga, porque eu falo da minha vida para ela e ela não me acusa em nada, porque para ela só está ali para escutar. Tendo a sua dificuldade, então eu vou tentar ajudar. Talvez por quê? Porque eu não convivo com ela dentro da mesma casa e ali para ela não afeta as minhas dificuldades, né? Pai e mãe é mais ou menos assim, né? Mas são raros os pais que também, né, não tá ali brigando, criticando. Tem aqueles que conseguem chamar a atenção, mas trazer a confiança do filho, conquistar a confiança do filho. Tem esses pais também, tem essas pessoas. Né? Então, assim, fiquei mesmo refletindo muito a respeito disso. Talvez seja até vergonhoso falar isso para vocês, mas assim, é uma coisa que, não sei, eu passo por essa situação. É a pedra do seu caminho. É a minha pedra, entendeu? Isso. Então quer dizer, tem o quê? Orgulho, tem vaidade, tem egoísmo, tem tudo isso aqui. Mas já reconheço, já sei que tenho dificuldade. Opa, então já é um passinho. Agora eu preciso trabalhar isso para poder ver o que acontece. Para medir a paciência. Então, a paciência, a resignação, né? E a gente aceitar tudo com amor mesmo. Você chega, o seu chefe chega, já mete a boca para você, aí você chega e retruca. Aí piorou a situação. Não é? Então, quer dizer, eu já sou uma pessoa pura de coração,
eu tenho um amor 100% no meu coração? Não tenho, porque para mim é diferente falar para as pessoas se elas vão me magoar ou não, mas eu não estou me protegendo. É uma proteção que eu mesma estou criando para mim. Né? Por quê? Porque às vezes eu ainda não estou preparada para certas situações. Então, quando eu falo as gavetinhas que existem dentro de nós, que precisam ser arrumadas, aquele armário dos sentimentos, e você vai abrindo aquilo que você vai entendendo que não, aqui dá para mexer. Quando você vai no psicólogo, eu nunca fiz terapia, morro de vontade de fazer terapia, gente. Eu tenho esse sonho, um dia ainda vou fazer. Né? Eu falo para Deus assim, Jesus, o Jesus é o maior psicólogo, eu estou lendo esse livro, então eu falo. Mas assim, a questão de você poder falar para alguém tudo que você sente, tudo que você pensa, sem medo de críticas, sem medo das pessoas apontarem um dedo para você. Sabe, você abrir teu coração, e isso você consegue fazer com Deus. Com certeza. Quando você fala com Deus, você abre o teu coração para Ele, realmente, Jesus Cristo é o nosso maior psicólogo. Então Ele te entende, Ele não te julga. Né? Na palavra dele ele fala, não julgueis para que não sejais julgados. Então você sabe que com certeza ele não vai te julgar. E a gente tem medo do julgamento. Nós temos medo. Quem não tem medo de ser julgado? Né? Às vezes você olha para a cara da pessoa, já vai quebrar. Olha, eu não fiz nada, não tem nada com isso. Não tem nada a ver com isso. A minha filha é assim. Ai, às vezes eu chego e falo, ela faz assim, ela levanta as duas. Não fiz nada. Nada. Ai, mas eu nem abri a boca para falar nada, filha. E ela já levanta as mãozinhas dela e fala, não fiz nada. Antes você já, né? A atitude dela, essa atitude dela, o que é? Culpada. Hã? É de culpada? Não, porque a defesa, de que tipo assim, né, você vai se defendendo, por quê? Porque o tempo todo, a mãe tá lá, você quer, tipo assim. Culpada já. Então ela já tem aquele sentimento, né, de culpa. Tipo assim, eu já tenho que me defender, porque ela vai me acusar de alguma coisa, ela tá o tempo todo me acusando. Né? Então, você falou da mentira agora há pouco, então. No caso, a mentira aí não também seria usada como uma defesa para agradar a pessoa? Pode ser, com certeza. Com certeza. Já fiz muito isso. Que ela falou, eu lembrei de uma coisa que aconteceu, que foi ela mesmo que fez. Ela viu uma foto minha e viu de um vinho que eu gosto. Aí ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, um vinho alemão, doce, gostoso, mais gostoso e leve que aquele Akadama japonês. Ela, nossa, eu acho aquilo gostoso, não sei o quê. Passou um tempo, ela pegou e falou, é que eu não bebo bebida alcoólica. Eu fiquei lembrando, minha memória é mais ou menos boa, eu fiquei olhando pra ela, mas outro dia ela falou que ela acha o Akadama gostoso, não sei o que, e falou que agora fala que não bebe, fiquei olhando pra ela. Ela tá mentindo quando? Lá ou agora? Não, porque eu já bebi. Não, eu não sou uma pessoa que bebo, de ficar bebendo. Mas eu já bebi do vinho e achei gostoso, né? Assim também uma vez na passagem de ano, a Temi trouxe uma champanhe. Gente, que champanhe deliciosa. Eu não bebo bebida alcoólica, eu não sou de beber, né? Assim, não gosto. Eu tomo um pouquinho, já minha cara já fica vermelha, acho que por causa disso, eu fico com vergonha, parece que eu já tô bêbada, sabe? Fico igual um peru, assim, então um monte de vergonha. E aí, ela trouxe essa champanhe. Gente, eu tomei aquilo lá e parece que eu tava tomando um suco. Um suco de uva, desses Fanta, né? Mas que delícia, uma coisa leve. E eu tava sentadinha. Faltou álcool então, não sei. Não, mas tinha álcool a champanhe que ela trouxe. Então, faltou álcool em você, né? Então você tomou que nem um suco. Mas pra mim tava gostoso, né? Mas assim, então se eu falo pra você, não, eu gosto dessa champanhe, mas assim, vou dizer pra você que eu tomo essa champanhe, não, eu tomei uma vez. Aí gostei, adorei a champanhe. Mas não tomei mais, né? Aí até esse ano eu falei, Temi, vê se você acha daquela champanhe pra poder a gente, uma vez por ano, tomar um golinho, né? Mas assim, então o vinho que eu falei pra você, não, eu não menti, que eu gosto mesmo, assim. Mas não tenho costume de comprar, não tenho garrafas de vinho, sabe? Então talvez se eu for na casa de alguém estiver tomando, falar, toma um pouquinho,
Pode ser que eu durma sim um pouquinho, mas eu gosto assim, posso falar pra você que gosto porque eu gostei, de quando eu tomei eu gostei, né? Então não mentir, a Luísa, eu continuo gostando. Eu fiquei olhando, vai mentiu antes ou mentiu agora? Eu continuo gostando. Eu não sou, o que eu quis dizer que eu não devo beber alcoólico, que eu não tenho o costume, não é nem vício. Porque tem pessoas que pelo menos uma vez por mês, né, gostam de tomar um vinhozinho. Normal. Não é por isso. A pessoa é uma alcoólatra, né? Mas eu não tenho nem esse costume de uma vez por mês estar tomando, né? Então, assim, lógico que é muito bem, saudável. E nada contra os que bebem também, gente. Não é nada disso, tá? Então, só para esclarecer. Luiz, nesse sentido, eu não quis, assim, me defender, dizer eu sou espírita e não bebo. Não foi nesse sentido, né? Mas nesse que eu tô falando agora. Então, é nesse sentido que eu falo, né? A mentira, né, nesse caso, né? Qual que é a nossa defesa? Qual que é o... Oi? Mentira tem perna curta. Tem perna curta, com certeza, né? Então, essa dificuldade que as pessoas que eu tenho nesse sentido, né? No caso do Luiz, eu não me sinto assim, né? Dessa forma. Mas, assim, essas coisas que muitas vezes a gente traz essas dificuldades dentro da gente e a gente tem dificuldade em colocar, em expressar, né? Com alguns medos que a gente tem. As críticas, o julgamento. Então, quer dizer, tudo está aqui dentro da Terume. A Terume precisa trabalhar os medos, os julgamentos. Por que ela tem medo de ser julgada? Então, são coisas que ela precisa trabalhar dentro dela. Né? Então, essas coisas é o que traz aqui essa lição, né? Um pouquinho disso, essa criança, né? Que nós precisamos o quê? Abrir, sem medo, sem julgamento. E entender que todos nós somos errados, mas não precisamos ter. Mesmo que as outras pessoas não nos aceitem, o importante é que você se aceite. Né? Mesmo que as pessoas te julguem, é importante você julgar a você mesmo. Buscar entender dentro de você o porquê desses sentimentos. Né? Então, o tempo todo, voltar o nosso pensamento a Deus e a reforma íntima está aí. Mais uma vez, o tempo todo nos trazendo, né, para dentro de nós mesmos. E que a gente possa, então, trabalhar essa pureza do coração das crianças. Tentar trazer para dentro de nós, junto com as dificuldades que nós já temos, né, tentar, assim, trabalhar isso de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, né? Sem tanto peso. Porque eu acho que é uma diferença bem grande, desculpa, porque é uma diferença bem grande quando eu vejo por experiência própria, sim, quando você recebe um ensinamento, ou você recebe, assim, sem ser obrigado, ou você sendo obrigado a fazer uma coisa. É aquilo que você falou. De repente eu me reconheço, por exemplo, eu sou um cara mentiroso, eu minto. Mas então, aí vem o seu mal e fala pra mim assim, olha, se você mentir assim, se você continuar mentindo, você vai pro inferno, ou algo assim. Aí vem a Marilda e fala pra mim, não, Diogo, não é assim, porque se você mentir, você vai estar machucando a pessoa, você vai estar ferindo alguém. Então, quer dizer, tem os dois lados da coisa. E é bem aquilo que você falou, se você fizer uma reforma, tipo, se você se analisar, assim, eu procuro fazer sempre assim, sabe? Tentar, como a Terume falou, se aceitar e pedindo, né? Pedindo pra mim, pra provar. Porque eu sempre peço assim. Ô Senhor. Não, porque eu tenho mania de falar que eu quero, eu sempre falo assim, não, Senhor, nas minhas orações, não, porque eu preciso. Só que aí Deus vai lá e põe uma coisa no meu caminho e eu já faço tudo errado. Daí eu penso e falo, nossa, tá vendo? Eu peço, Deus que dá, e eu, assim, fiz errado. Então acho que é importante isso que você está falando, da maneira como se colocam as coisas na vida. Porque eu sempre pensei assim, se eu fizer tal coisa, eu vou ser julgado. Essa coisa do julgamento que você falou, tem medo sim. E não é você, não é. Eu já, quantas vezes já menti, já falei, por medo de machucar, de magoar o meu amigo, ou alguém que de repente está feliz com alguma coisa, mas aí você também não concorda, você não gosta, mas você acaba expondo pela pessoa. Né? Então, eu fiz muito isso, mas não precisa ficar falando. Não é pra ninguém ficar confessando seus pecados.
caras. Mas assim, eu não posso dar um exemplo de uma pessoa, de uma outra pessoa que não seja eu mesma, entendeu? Eu não posso falar assim, a Marilda tá mentindo. Porque ela... Eu tenho que falar de uma pessoa que eu conheço, que acho que eu conheço, e que estou aprendendo a me conhecer. Então eu vou falar de mim, né? Citando um exemplo de mim mesma, né? Mas tipo, acho que você já percebeu que eu não sou perfeita, né? Não é possível, tá tão claro a minha imperfeição. Então, muitas vezes me dá a liberdade de confessar as minhas imperfeições, porque eu sei que todo mundo está aqui para trabalhar as suas imperfeições, cada um sabe das suas, né? Então, isso faz parte de um processo, me sinto, assim, amiga, me sinto confortável junto de vocês para estar falando. Se eu sentisse de vocês algum julgamento, eu não me exporia, não estaria me expondo de alguma forma, entendeu? Não, então... Tudo depende do quê? Da sua forma, de como que você vai trabalhando isso dentro de você. E por aí a gente vai. Espiritualmente falando, né, mudando um pouco o assunto, esse caso assim seria o quê? A gente fazendo pré-julgamento, né, das atitudes que foram feitas, sei lá, para poder corrigir alguma coisa, sei lá, nesse sentido. Se libertar do que ela estava falando, das defesas, porque as defesas são as Então, mentiras. não podia ter acontecido alguma coisa no seu caso espiritual, assim, no caso... Numa vida passada, e agora eu, e a tipo gente assim... tentando sei lá, se autodefender, não teria? Também isso, ó. Tá falando, vocês não entenderam essa pergunta. Nesse caso, se a gente está usando artimanhas, né, para você corrigir talvez uns fatos ocorridos na sua... A gente não sofre acusação das pessoas, você fala? Isso, você está prejulgando a si mesmo, né? Mas veja só, nós vivemos em sociedade para que a gente possa aprender como viver em sociedade. Mas o Espírito diz assim: todos nós viemos do Pai e ao Pai retornaremos. Você tem um compromisso com quem? A gente tem que analisar primeiramente isso. Com quem que é meu compromisso? O compromisso é com ela, com você, com ele? Com quem que é meu compromisso? Se o meu compromisso é com ela, eu, de alguma forma eu vou ter que lembrar dela de alguma forma. Mas se o meu compromisso é com Deus, não importa o que as pessoas pensam. O compromisso que Jesus tinha também era com Deus. A sociedade acusou, humilhou, e nem por isso ele sentiu. Agora, se o meu compromisso é com você, com certeza as dores virão. Porque eu estou buscando em você esse respaldo. Agora, se nós estamos em comunhão com Deus, não importa. E aí a gente vai cair em várias outras parábolas de Jesus que ele nos concedeu. Porque é aquele que a gente estava tentando explicar agora mesmo. É você estar dentro de um local, mas não se sentir preso a ele. Então, de alguma forma, Jesus Cristo ensinou o respeito ao próximo, a própria doutrina mesmo, a questão da ética e da moral, né? No sentido assim, por exemplo, de não afrontar as pessoas, é aceitar cada um da sua forma de ser, porque cada um está espiando aquilo que precisa ser espiado. Ou seja, o ciumento está sofrendo pelo ciúme, porque essa é a missão dele, vamos dizer assim. Ele é o portador, e ele que está o sofredor, da mesma forma. Então, quem sou eu para poder julgar essa pessoa? Se ele já está sofrendo pelo mal que ele traz dentro dele. Então, todos nós temos aqui as nossas imperfeições. Então, cada um aceitando a si mesmo. Agora, eu não permitir que o outro seja como ele é. Então, se ele me derruba, se ele me acusa, é a condição dele. Se alguém me diz, por exemplo, fala assim, você é uma pessoa horrível, sim, eu tenho que respeitar, porque é essa a condição que a pessoa vive. Agora, essa é a condição dele. Agora, não significa que eu concordo com isso. Eu tenho que, de alguma forma, permitir que cada um tenha a sua forma de pensar, cada um pense como ele pensa. Então, direitos. Que nenhuma pessoa que seja cega. Não adianta você querer mostrar a luz a ela, ela não vai conseguir. Então, com certeza, acusações a gente sofre o tempo todo, e o tempo todo os julgamentos. Mas o mesmo julgamento que a gente faz não é o mesmo julgamento que a gente recebe. Porque, veja, um exemplo, por exemplo, veja como você gosta muito de alguma coisa. Pode ser de algum objeto, pode ser de alguém. O mesmo sentimento que você tem
em termos de prazer por gostar, é o mesmo sentimento que você teria em dor se acontecesse ao contrário. Se você tem um prazer muito grande em ter um carro, na perca dele vai ser dor. Às vezes é a mesma coisa os filhos. E sim, a mesma força que a gente tem para amar, a gente também tem para odiar. Então a gente tem que ser, a decisão é somente de nós mesmo, saber como direcionar os nossos sentimentos, as nossas vontades. Então, as acusações que a gente sofre, é como se diz assim, vamos supor que eu esteja aqui em ferida aberta. É claro que qualquer pessoa que chegar perto de mim, eu já não vou deixar de chegar perto de mim, minha ferida. Porque se tocar vai doer, machuca, está em ferida, ela está aberta. Então quer dizer, se eu vou me relacionar com outras pessoas, com certeza eu não vou chegar perto das pessoas, não vou permitir que elas se aproximem da minha ferida. Então a gente tem mania de culpar as pessoas porque tocam na nossa ferida o tempo todo. Mas qualquer um toca. Pode ser até uma pessoa da família, pode ser um estranho. E sempre são essas pessoas são as pessoas mais próximas de nós. Então a gente tem que começar a ver ao contrário. De alguma forma, perceber que não são elas, mas sim somos nós os portadores das nossas deficiências. Porque a partir do momento que eu estiver ferido, pode chegar, pode tocar, que não vai doer. Mas se eu não aceito que você toque em determinado assunto, que você não fustigue o meu orgulho, é porque Nesse caso que a pergunta está falando, sempre tem essa parte da autodefesa, né? Então quer dizer que ela, nessa autodefesa, a pessoa já, nesse caso, ela já se sente já indefesa, né? No sentido, tem essas fraquezas. Pois é, então ela tem medo que a pessoa já atinja esse ponto, não é? Exatamente, a ferida que tipo assim, já não quer chegar. É. Porque, veja, quantas acusações, por exemplo, assim, Chico Xavier sofreu. Ele fala assim, Jesus Cristo é o meu defensor. Ele nunca se defendeu, quem sou eu então para me defender? Se você me acusa, não direito seu. Eu não estou aqui para me defender. Então, ao mesmo tempo, quando eu me defendo, significa que o quê? Eu estou, de alguma forma, enfrentando. O Espiritismo, ele não ensina a gente a enfrentar. De alguma forma. Ao mesmo tempo que eu também chegar a enfrentar a Deus, da mesma forma. Eu não estou sendo humilde. Estou sendo o contrário. Estou sendo anticristão de alguma forma. Então, eu falo no sentido assim, de se entregar. De se entregar no sentido de quê? De te desarmar. Então, a gente, quando, a partir do momento que se você me diz, você falou, não, você é uma pessoa muito chata, e eu me defender, é porque de alguma forma existe uma ferida. Porque se não tivesse ferida, eu não precisaria se defender. Porque de alguma forma tem vaidade ali dentro. De alguma forma tem orgulho. Porque se não houvesse isso, eu não precisaria me defender. Agora, a partir do momento que a gente se libertou disso daqui, não tem porquê. É a mesma coisa quando a Mati perguntou sobre, quando eu falei sobre um pouquinho sobre Judas, que foi internação. Se ele estaria sofrendo. Assim, a mesma coisa, o sol, ele é sol. Ele é independente. Ele é um ácido que ilumina, ele irradia a luz o tempo todo. Vai tacar pedra no sol, vai xingar o sol, você vai deixar de ser sol? Não deixa. Ele continua sendo sol, continua sendo luz do mesmo jeito. Então, as coisas não mudam. Por mais que as pessoas digam que é Deus, que é amor, que é espiritismo, não muda. É só aqui dentro que é mágico. Né? Então, dentro de nós, se eu não aceito, é somente aqui que pode mudar. Mas enquanto eu estou defendendo uma tese, eu vou tentar defender ela. Mas a partir do momento que a gente aceita como é, a gente não precisa mais defender. Porque se você disser que o amor é verde, que o amor é amarelo, e eu querer defender isso, é simplesmente estou defendendo a minha verdade, o meu orgulho, a minha ferida. Eu não quero que você destrua aquilo que eu acredito. Não é isso? Então é exatamente isso que eu vou tentar me defender. Mas a partir do momento que eu não tiver mais a razão, eu não tiver mais a verdade comigo, ou seja, a partir do momento que eu permitir que você seja aquilo que você é, eu não vou sustentar mais nada. Né? O que eles ensinam, deixa a sua razão de ser, viva a sua vida, seja feliz. Porque enquanto eu querer sustentar como dono da verdade, vou estar preso à limitação, ao crescimento, à maturidade. Então, uma forma de estagnar é exatamente isso. Quando a gente querer defender ela.
fosse rebater das acusações, é mais ou menos uma forma de afrontar, de defender. E é exatamente isso também como provações para todos nós. No livro dos Espíritos está lá. Por que a gente passa por essas situações? São provações que nós normalmente necessitamos. Mas isso faz com que a gente vai se desprendendo cada vez mais das coisas materiais que nos prendem. É a mesma coisa, por exemplo, veja as almas unidas. Quantas acusações não sofreram? Quanto Jesus Cristo não sofreu? Quanto Paulo de Tarso não passou? Quanto Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce? Quantas? Os exemplos dele. Veja se algum dia eles enfrentaram alguém. Nunca enfrentaram. Então, o Evangelho está dizendo isso, renunciar a si mesmo. Quando falo renunciar a si, é renunciar às nossas inferioridades, que é o Evangelho exige. Porque enquanto nós quisermos sustentar alguma coisa, a gente está tentando sustentar alguma verdade. Então, nesse momento aqui, somente passageiro. Então, hoje eu estou como alvo, mas daqui a algum tempo ou outra encarnação, o alvo não existirá mais. Então, eu vou sustentar uma verdade. Estou sustentando uma ilusão que eu tenho. Somente a condição de agora, ou seja, o orgulho que nós trazemos. Ou seja, enquanto nós formos presos a alguma verdade, a gente não consegue ser livre. Então é bom a gente acreditar assim que a verdade absoluta é Deus. E para a gente, ou seja, conhecer o perfeito, a gente precisa ser perfeito. Né? Então, a gente não podemos dizer, mas assim, a gente teria muito que debater, né? Mas que hora, né? Todo mundo, acabar as pessoas. É só para esclarecer alguns pontos. A gente poderia assim, pegar um pouquinho mais de detalhes sobre isso daí, porque é muito importante isso que você colocou mesmo, sabe? Essa questão, porque de alguma forma a gente coloca nós diante a nós mesmos. Então, por que tenhamos determinadas atitudes? Porque o Espiritismo ele traz exatamente isso, essa condição da gente tentar refletir sobre a nossa condição, não é o outro. Mas uma forma de me entender, de me aceitar, é entender como que o outro me vê, como o outro pensa. Então, há muitas coisas, por exemplo, só a gente deparando com situações que a gente pode perceber. É como diz o Evangelho, qual mérito teria se nós vivêssemos somente perdoássemos, assim como Jesus faz isso, perdoar quem te perdoa, amar quem te ama. A gente nunca sabe como que seria o tamanho do nosso orgulho quando você vê que alguém é ao contrário das coisas deles. Agora, para fazer prevalecer se realmente você é bom, é realmente você perdoar aquele que não te perdoa. Imagina se a gente tivesse uma luz aqui agora, se a gente colocasse em meio a outra luz, um monte de luz, e a gente não conseguiria saber. Agora, você entender essa luz, se realmente ele é luz, você vê no meio da escuridão. Ela vai ser luz. Então, se realmente o bom, ele é bom em qualquer lugar. O amor, ele é amor em qualquer lugar. Mas a falsidade, às vezes, ela só é aqui ela já não é. É uma ilusão, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, é isso que muitas vezes a gente acha. E nós estamos no meio das pessoas boas, a gente brilha como elas, porque você está no meio. É a luz que se ofusca. Mas você está vivendo a luz dos outros, não da sua. E quando você vai para o lado escuro, aí você vê que não tem luz própria. Aí você fala, realmente, eu não sabia amar, eu não sabia perdoar. Eu perdoava com o perdão das outras pessoas, eu amava com o amor das outras pessoas. Eu era bom com a bondade delas, não com a minha. Então, de alguma forma, a gente precisa viver nesse mundo para que a gente possa compreender a nossa condição. Porque tem muitas pessoas que se julgam boas, humildes, né? É como falam mesmo assim, que tem as pessoas perfeccionistas que tem muito orgulho de ser perfeito. Já estão lá caindo no erro. Mas nesse caso, a pessoa que eu sou bom, tá? Mas daí, isso é um orgulho seu. Exatamente. Isso é o erro da gente, né? Exatamente, é isso que eu estou tentando te explicar. A gente já está subjugando, se achando melhor, né? Então, às vezes as pessoas têm orgulho de ser perfeito. Já está imperfeito, né? Já está imperfeito. Seu orgulho de ser humilde. Né? Seu orgulho de ser humilde é ser bom. Aprendi aqui, ó. Porque tem pessoas, às vezes a gente vê as pessoas, tem muitas pessoas que me ligam,
gente está estudando o Evangelho, ora. Mas graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa humilde. Vamos ver até onde a gente vai sustentar essa ideia. Mas é aquela coisa assim que não pode acontecer nada porque as pessoas se revoltam. Né? Mas cada nós é julgar isso daí. O próprio bom senso já disse. Então vamos terminar. Vocês querem comentar, perguntar alguma coisa? Tem que ter hoje poucas pessoas nessa história. Eu sei que esse negócio é bem complexo, né? Eu posso só, assim, contar assim, um fato que aconteceu comigo, tá? Não tirei de livro, não tirei de nada, assim, que é o nosso aprendizado, né? Que a gente vem estudando. Então, há um tempo atrás, assim, estudei da base, estou entendendo, estou, né, sabendo já como que... Então, eu falava assim, muito da raiva, a gente não pode ter esse sentimento de raiva, né? Então, eu pensei, não, eu preciso trabalhar com esse sentimento de raiva, porque eu não posso ter esse sentimento de raiva. Passado um certo tempo, estudando assim, não, agora acho que eu já, né, não tenho mais raiva de ninguém, não sinto mais raiva de ninguém, né? Então, eu falei, beleza, tá. Já, dessa parte eu já estou livre, né? Não tenho mais raiva de ninguém. E, assim, uns 6 meses eu vim para trabalhar, assim, com uma coleguinha minha, assim, de serviço. Então, a gente todo dia trabalhava, assim, sentadinho uma do lado da outra, e a gente conversava, e foi criando aquela amizade. Então, foram, assim, 6 meses de afinidade que a gente foi tendo. A gente conversava de marido, de filho, de cozinha, assim, um papo gostoso, todo dia. Então, a gente criou uma amizade, assim, muito boa, né? Muito gostoso de estar com ela, assim, todo dia. E foi chegando no final do ano. E ela falando assim pra mim, o que você faz no final do ano, né? O que você costuma fazer? Eu falei, eu costumo estar com meus amigos. Ela falou, eu não tenho muitos amigos, né? Fica só eu em casa, fica meio desmaiado, né? Fica só eu, meu marido, meus filhos, né? E aí eu falei assim, não, olha, você vê, a gente se dá tão bem, a gente conversa, né? Eu falei, então que tal se a gente marcar um almoço pro dia 1º, né? E você ir lá na minha casa. Eu falei, você traz a sua família, eu com a minha família, a gente se une e a gente pode passar um dia assim gostoso, almoçar junto, né? Tal. Aí ela falou assim, é uma boa ideia, porque eu sempre passo sozinha, é uma coisa diferente que eu vou fazer, né? E, então tudo combinado, ela falou com o marido, tudo combinado, tudo acertado. E eu vim aqui, passei a virada, né, com meus primos, fui dormir tarde, mas no dia seguinte, no dia 1º, acordei cedo, não, vou fazer a carne, vou fazer o almoço, vou fazer a salada, e rapidinho, assim, fui fazendo, assim, né, empolgada, com aquela alegria, eu recebi uma visita, né, e a gente vai passar uma tarde assim gostosa. E quando chegou 1h da tarde, já acabando assim, eu falei, eu vou ligar pra ela, falar que ela já pode vir, que tá tudo pronto, né. E eu liguei pra ela, e ela simplesmente falou assim pra mim, ai, desculpa, não vai dar pra mim ir, porque olha, eu tô gripada, menina, eu peguei uma gripe, eu não tô podendo sair de casa, tá frio, né? Então, Gumina, sai, não vai dar pra mim ir. Nossa! Travou. A primeira coisa foi uma raiva imensa, que me veio. E eu falei, por que ela não me avisou antes, então? Se ela tá com gripe, por que ela não falou um dia antes? Marilda, não preparou o almoço, porque eu não vou fazer isso, estou gripada. Eu falei, ela não ligou, por que ela não ligou de manhã? Marilda, não preparou o almoço, eu estou gripada. E foi vindo tudo aquilo assim pra mim, né? E eu, olha, fui dormir tarde ontem, acordei cedo, tô aqui empenhada pra fazer comida pra ela, com tanto carinho, com tanta coisa. E ela me apronta dessas? Mas que raiva! Então aí passa aquele primeiro instante assim, da raiva, que a gente fica assim. Mas depois assim, eu parei, sentei e comecei a refletir. Ué, e cadê aquele seu estudo lá? Onde que tá aquilo, né? Onde que foi parar? Onde que foi parar aquele ensinamento que não tem a raiva das pessoas, que a gente tem que entender o lado da pessoa, né? E aí eu sentei e comecei a refletir. Eu falei, nossa, olha que mancada feia que eu dei, né? Só vendo o meu lado, não entendendo o lado da pessoa, né? Pode ser que ela realmente esteja gripada com esse imprevisto, não deu pra me ligar, né? Eu falei, tem uma série de coisas, né? E eu já fui jogando, eu já fui condenando, eu fui ficando com raiva. E aquele sentimento ruim dentro de mim, né? E eu falei assim, nossa, né? Assim, a gente tem que, nesse momento, é nessa hora que a gente tem que usar, botar em prática, né? E assim, aí eu dei graças a Deus
de ter pelo menos assim, um pouco do conhecimento que fez eu parar, fez eu refletir. Porque se eu não tivesse isso, eu ia fazer como geralmente, eu ia criar aquela raiva, ia ficar dentro de mim, e quando eu encontrasse com ela de novo, eu já não ia olhar mais para ela da mesma maneira, eu já ia olhar diferente. As nossas conversas já não iam ser assim tão tamanchi, não, porque já ia ficar aquela coisa assim dentro de mim, né? Então, graças a Deus, eu falei assim, olha Deus, muito obrigado pela lição, de fazer assim passar pela pele, né? Porque a gente passa pela pele, assim, de sentir isso mesmo, né? E eu falei, desculpa, não estou preparada ainda tenho raiva das pessoas, né? Eu falei, mas muito obrigada, porque agora eu vou refletir. Então, refleti bem. E no dia seguinte, quando eu encontrei com ela, assim, naquele dia foi trabalhar, né? Feliz ano novo, e ela me pediu desculpa, não deu pra mim, não tem jogo, né? Então, assim, e continuamos na amizade, a mesma coisa, assim. E eu acho que assim, é o breve, né, que faz. É o teste que a gente pede, né? Para nossa humildade, para tudo. Então, vem assim. Foi uma coisa muito forte, assim, que eu passei, né? Que eu vi que não estava preparada para nada. Né? Mas, como o exemplo, né? A Marita deu, assim, por exemplo. É quando a gente imagina, por exemplo, uma laranja. Você vai pegar a laranja e você vai espremer a laranja. O que vai sair da laranja? Esse é o caldo da laranja. Só vai sair aquilo que tem dentro da laranja. Então, quer dizer, cada um só vai expurgar aquilo que tem dentro de si. Então, quer dizer, você não tem raiva da outra pessoa. Não, a outra pessoa é outra pessoa. A raiva que tem dentro de mim. Porque se ele me apertar, vai ser o que tiver. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele foi humilhado, foi fustigado, saiu o ódio dele. Ele passou a odiar as pessoas. Ele deixou de amar as pessoas menos. Quer dizer, que o ódio não fazia parte dele. E quantos outros também não deram esse mesmo exemplo? Então quer dizer que o sentimento não está nas pessoas, está dentro de cada um de nós. O outro ele só cutuca ali para poder tirar de alguma forma. Então a gente vê que é mais ou menos assim, como a gente fala. A gente toma o veneno, quer que o outro morra, né? Não adianta, porque a gente que sofre naquele momento, né? Mas pensa assim por um outro lado, que às vezes é aí que vai entrar aquela parte, por exemplo, onde os Espíritos nos ensinam assim, do nosso livre-arbítrio, né? As provações elas vão acontecer na nossa vida, mas a gente pode escolher como passar por elas. Que você vai ter que passar, você vai passar. Ou uma outra, que fosse a amiga dela, ou uma outra pessoa, ou qualquer outra pessoa ia causar essa mesma situação. Então não foi exatamente aquela pessoa, mas ela somente assim foi a pessoa que abriu, nesse, vamos dizer assim, o canal para que aquilo ali florasse. Mas aquilo já estava ali dentro, assim como dentro de cada um de nós. A gente só precisa de um artifício. Então se eu peço nas orações de Deus hoje humildade, e precisar alguém vai precisar de alguma forma abrir essa torneira para poder desfocar o meu orgulho, para nunca encontrar um, né? Não é exatamente isso? Porque quando a gente pede calma na nossa vida, a gente precisa tirar o quê? As aflições. Então alguém tem que ser o causador das nossas aflições para que possamos tirar essas aflições, para que a gente encontre a paz interna. Porque vão falar assim, olha, eu queria tanto esse ambiente limpo, como que a gente vai fazer? A gente vai precisar de levantar a poeira para poder tirar o lixo? E exatamente isso. Então nas nossas orações, quando a gente pede paz, você se prepara. Se prepara que não vai vir uma rede para você descansar. Não é exatamente isso, não. É espada mesmo para a gente lutar contra as nossas dificuldades. É isso, né? Então a gente veio aqui trazer o Evangelho, né? Assim, nesse ensinamento, para que a gente possa compreender aquelas imagens. Agora, não existe julgamento também nos ensinamentos de Jesus Cristo. Também não existe julgamento do Espiritismo. Ou seja, então a raiva também não é boa e nem ruim. Porque se não existe julgamento, ela não pode ser boa nem ruim. Ela, de alguma forma, ela pode trazer uma consequência. Isso daí não estou dizendo que é certo ou que é errado. Isso não é julgamento, é consequência, é fato. Então, por exemplo, que bom que estou com raiva. Que bom. Agora eu estou me reconhecendo. Agora, como que eu vou fazer lidar com ela? Isso é uma forma de a gente não colocar mais peso sobre os nossos sofrimentos. Sim, eu tenho raiva. Esse já é um sofrimento. Agora, eu achar que eu não tenho que estar com raiva, aí é outro sofrimento. E a gente vai sentir mais mal por isso, porque uma está com raiva porque a outra a gente acha que a gente não tem que ter raiva. Ah, ele tem que ser Jesus. Não vamos ser Jesus de uma hora para outra, não vai ser assim. Então a gente querer ser perfeito também não é errado. É a gente viver as nossas imperfeições, porque o bem-aventurado que Jesus Cristo disse foi exatamente esse: aqueles que sabem sofrer.
Então, sim, a gente tem a nossa raiva, a nossa incompreensão, mas a gente está desde se harmonizar com a gente mesmo. Agora, que isso é certo, que isso é errado, o julgamento só parte dentro de cada um de nós. Verdade? Então, de alguma forma, isso nos ajuda. Então, a raiva veio, que bom que a raiva veio. Então, agora eu vou refletir por que eu estou com raiva. E a gente refletindo, a gente vai conseguir se harmonizar com ela de uma forma melhor. É natural. Nossa, Mário, essa sua roupa me incomoda tanto, mas não é o Mário, vamos dizer, é uma posição minha. Então, dentro de mim, eu vou tentar refletir. Tirar não. É só um exemplo, né? É só um exemplo. Aí depois a gente vai refletindo, vai questionando, aí a gente vai perceber que são coisas criadas por nós. Então, era um peso que, na verdade, nunca existiu. Era somente uma ideia que nós tínhamos. Né? Porque muitos dos nossos sofrimentos não tem sentido. Se você questionar, ele é criado do nada. E do nada ele volta quando você dá atenção a ele. E assim a raiva exigindo de nós uma atenção a ela. Não vai dar um teto na barulho da luz. Não, mas eu sou pessoa todos os dias. Agora eu presto atenção. Por isso que eu falo assim, antigamente acho que isso acontecia, mas eu não parava para prestar atenção, né? Só agia assim no automático. Mas agora você presta atenção, eu falo, nossa, olha, a aprovação. Tem que começar assim, prestar atenção. Mas se for falar todo mundo tem um exemplo, não tem? Você não é exclusiva aqui não. Não, isso que eu falo, assim, tá todo dia as provações sempre pra gente, é que a gente, né? Você tropeçou, vai, caiu. Você não quer falar o dele. Nem quero falar, que já foi feio. Aí, né, lá de cima ele falou, não é a criancinha meu, né? Tem que aprender a gatinhar. Nossa, olha que estado aí, que tá, né? Mas você sabe que os Espíritos dizem que, na verdade, essa outra pessoa era nosso amigo. Porque pensamos em termos de verdade, são essas pessoas que nos fazem refletir sobre a nós mesmos. Porque o verdadeiro amigo é isso, é aquele que te faz crescer, que te faz você avançar. Se não fossem seus verdadeiros amigos, os quais você considera como inimigo, a gente não teria chegado onde nós chegamos. E se dependêssemos somente dos amigos que nós consideramos amigos, nós íamos ainda pequenininhos, não saber nem comer direito. Porque os amigos estão sempre ali passando a mão na cabeça, você vai passar, não passa. Você vai fazer, colocando tudo no seu caminho fácil, assim, aí você não cresce. Então, de alguma forma, o Espírito ensina dessa forma. E isso tudo tem muito a ver com as nossas orações que a gente pede. Mas, hoje não só para extrapolarmos. Foi agradável, né? Porque, assim, tem muito a ver, mas na verdade é importante isso daqui. Hoje, principalmente, a gente estava sendo escutado por muitos espíritos assim que vem. Muitos espíritos estavam precisando exatamente disso. Então é por isso que esse trabalho estendeu um pouco mais. Não foi por acaso, né? Tá? Sim, então lá dentro eu ainda estava sentindo isso daí. Então as coisas acontecem como tem que acontecer. E eles precisavam estar participando disso também. Então, a gente vai fazer o trabalho de passe lá dentro e a gente precisava de um passe aqui antes também. Então a gente precisa produzir um fluido, vamos dizer assim, um fluido necessário. Mas esse fluido ele vai acontecer de uma forma diferente, porque vai quebrar muito isso daí. Então a gente vai quebrar as regras, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte: antes da gente tomar o passe lá, a gente vai fazer um passe aqui dentro. Esse passe ele vai vir de outra forma. A gente vai sair, aí a gente vai sair lá aparecendo por um. Aí cada um vai sentando no mesmo lugar de novo. Aí quando o último terminar, aí a gente faz a oração e a gente faz o passe. Porque vai ajudar o trabalho lá dentro. Pra gente quebrar a pesada. Entendeu? Se não quer fazer uma oração antes, então, tá? Vamos fazer uma oração antes e a gente faz. Tá? Pode sentar. Pode sentar. Já chegou esquentando para abraçar, né? Vamos levar nossos pensamentos a Deus.
misericórdia. Que abençoado seja o vosso sagrado nome em nossos corações. Aqui rogamos pelo vosso auxílio, pelo vosso amparo. Aqui plantando assim a doença de nossos corações, fustigando assim o nosso corpo, concedendo a todos nós a oportunidade do trabalho, doce, da partilha do alimento espiritual. Permita-nos, Senhor, que assim compartilhando desse banquete espiritual, saciando a fome dos nossos irmãos, ainda estacionados na incompreensão e na ignorância, buscando assim o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando assim o auxílio de nossa Virgem Maria Mãe Santíssima, a interceder em favor de todos os nossos irmãos queridos assim, a todos aqueles ligados aos nossos corações, dai-nos assim o perdão, a fim de compartilharmos com todos eles, auxiliando e amparando, conforme a tua vontade, conforme a todos eles, com a tua graça de Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então a gente vai sair, aí eu vou, depois a gente vai, todo mundo vai se abraçando um ao outro, para que a gente possa quebrar tudo isso. Colocar uma música de fundo para a gente. Aí eu vou. Tatsumari. Isso aqui é um básico que a gente precisa fazer. Tá bom? Eu. Acabou com a coluna dela. Tá vendo? Vamos seguindo assim. Agora pode vir. Morreu. Porque ele